Mas nós não podemos deixar de mencionar que muitos morrem antes de morrerem. Muitos morrem antes de chegar o seu último dia de vida. Isto é, nascem, em outras palavras, mas não conseguem viver. Não conseguem viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida na acepção completa da palavra vida. Alguém disse que, de certa forma, o servo de Deus Moisés partiu antes do seu tempo. Por que alguém pensou desse jeito? Alguém que conhece a história da vida de Moisés. Deus o levou mesmo com ele desfrutando de uma saúde perfeita. Moisés é um sujeito que morreu bonzinho. Morreu bem, morreu com saúde, que é uma coisa estranha, né? Geralmente as pessoas morrem por acidente ou porque a saúde se deteriorou. Mas a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Com 125 anos, Moisés enxergava melhor do que eu. Com lente, com óculos, com todos os recursos. Diz a Bíblia, isso está, se você quiser olhar depois, Deuteronômio 34, versículo 7. A sua visão, 125 anos, o sujeito estava tinindo. Ele tinha uma saúde perfeita. Quando ele morreu, ele estava em pleno vigor. Ele não estava decrépito, ele não estava caído, não estava carcomido, doente, não. Por isso que alguém disse, eu acho que ele morreu antes da hora. Deus o tomou antes do tempo. Outra coisa que eu quero que você pense é que a vida nunca é igual para todos. Duas pessoas podem nascer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital, na mesma cidade, e vão viver vidas completamente diferentes uma da outra. Também isso é um fato, não é? Um poderá ser saudável, nascer saudável, e outro doente. Uma poderá ser rica e outra enfrentar problema, necessidade, dificuldade financeira a vida inteira, até o último dia da vida. Uma pode ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, por exemplo, como você está tendo, ir para o céu, e a outra poderá perder esta oportunidade e ir para o inferno. Agora, eu quero que você pegue, entenda, capture essa ideia que muitas destas diferenças não são circunstanciais. Algumas são circunstanciais, não é? Daí a brincadeira que ter pai pobre é destino, mas ter sogro pobre é burrice. Não é? Não sei se vocês é velhos. Mas tem circunstâncias, tem situações dessas que não são circunstanciais. Fazer o quê? A cegonha me jogou no lar errado. Eu acho que a cegonha me jogou na casa errada. Não é? Eu não canta aquele corinho, eu não nasci para ser pobre. É uma circunstância desfavorável. Mas há aqueles que não nasceram num lar pobre, mas por decisões, não por apenas circunstâncias, vieram a viver uma vida de necessidade. São decisões que as pessoas tomam durante a construção da vida delas.
Geralmente, nós chamamos de história de sucesso a pessoa que nasceu com as circunstâncias todas desfavoráveis, mas que venceu na vida, não é? O grande barato do grande comunicador do Brasil, o senhor Silvio Santos, é que ele foi camelô, é que ele começou a vida dele com uma barraquinha de camelô, e ele hoje é um homem bem-sucedido, né? Ele no seu caminho, na sua caminhada de vida, nas suas decisões, nos passos que ele deu, ele foi vitorioso. Então, nesse texto que nós lemos aqui do jovem rico, nós vemos existencializadas algumas destas decisões que podem determinar o padrão de vida que cada um vai construir. Talvez você possa, aqui parado, esse tempo que você está aqui, que você veio à igreja, esse tempo que você está se dando aqui nesse lugar, que você está me dando para me ouvir falar essas coisas, talvez você possa olhar e ver qual é o padrão que você está construindo, as decisões que você tem tomado, os sim e o não, para que você tem dito sim e para que você tem dito não, como que você está construindo a sua vida, lembrando que nós não estamos no ensaio, a vida não é um ensaio, nem todas as oportunidades então elas voltam. Então a primeira decisão acontece importante para determinar o nosso futuro quando começamos a buscar respostas para o nosso futuro. O texto diz que eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Observe que, por mais desinteressado que seja o homem, ele sempre deseja saber como chegar no céu. Por mais desinteressado que o sujeito seja das coisas espirituais, de Deus, ele sempre deseja saber, sempre tem alguma coisa dentro dele que pergunta, que tem esse questionamento. A história nos mostra que esta busca por algo maior acabou levando o homem para o chamado existencialismo. O pai desta filosofia, que tem um nome bem complicado, ele acreditava que o indivíduo é o único responsável, o homem é o único responsável em dar significado à sua vida e vivê-la de maneira sincera e apaixonada, apesar da existência de situações e obstáculos como o desespero, a ansiedade e o tédio. Quando esse jovem rico fez esta pergunta para Jesus, ele estava buscando uma resposta que preenchesse o seu vazio existencial. Eu tenho dinheiro, eu tenho conforto, mas havia dentro dele esse vazio existencial. E há duas situações nesta pergunta do jovem que precisam ser aqui pensadas e, com a ajuda de Deus, talvez esclarecidas. A primeira é do ponto de vista do homem ter que fazer algo para herdar ou para conquistar a vida eterna. Bom mestre, maravilhoso, que eu farei? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar? O que eu tenho que pagar? O que eu tenho que sacrificar para conseguir ou para conquistar a vida eterna? Por esta razão, irmãos, os grupos, as pessoas que se dedicam à prática das boas obras, são pessoas muito queridas, muito respeitadas. E muitos acreditam que com a prática de obras pode-se conquistar a salvação. Que através das boas obras pode-se conquistar o céu. Por falar em boas obras, a nossa igreja
está durante esta semana oferecendo aqui um exame preventivo da osteoporose, né? Tem um ônibus aqui da saúde, aqui no terreno que nós temos, usamos para estacionar. Talvez você não pôde estacionar lá, porque o ônibus ocupa um espaço de vagas. Ele vai estar aqui por mais 10 dias. Estamos atendendo uma média de 100 pessoas, estão sendo, passando por um exame, recebendo uma avaliação. Também a nossa diaconisa, irmã Naí, conseguiu com um irmão uma quantidade de cálcio, né, de remédio, porque muitas pessoas que fazem o exame precisam repor cálcio, né, e nós temos aqui para dar para aqueles que têm mais dificuldades de comprar o cálcio. E esse é um trabalho que está sendo feito não para os irmãos da igreja. O ônibus está ali, a pessoa que chega, pega lá um número e é atendida, né? Um trabalho social. Estamos procurando ajudar, fazer um bem, entendendo toda essa dificuldade. Às vezes você precisa ser socorrido numa emergência. Você imagina, você tem que entrar na justiça, né, para você ser atendido, para você ir para um hospital. E para fazer um exame desse, você vai quebrar todos os ossos e só consegue fazer ano que vem, quando consegue marcar, não é? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando e de ajudar, colaborar nesse sentido. Mas não é para que a gente seja salvo, não é que quem está fazendo isso vai ser salvo. Mas no homem tem na cabeça essa questão. Primeiro ponto aqui é esse ponto de vista que está dentro do coração do homem. O que eu tenho que fazer? Eu sei que todos nós temos que fazer alguma coisa boa ou algum bem ao próximo, aquele que está próximo de nós. Porque você não pode fazer o bem para quem está longe. Você tem que fazer o bem para quem está próximo, para quem está do seu lado, para quem que você assiste, para quem que você vê acontecer alguma coisa, você corre, você ajuda, você sustenta. Outro dia eu estava lá em São Paulo, na casa do Bispo Tito, e nós saímos assim. Ele tem algumas ruas e declives e aclives ao redor do prédio que ele mora. E ele, vamos na padaria. Ele falou, não, eu vou lá na padaria. Eu falei, eu vou com o irmão. Aí descemos assim. Quando nós atravessamos uma rua, tinha uma senhora muito idosa com uma bengala, já estava assim escurecendo, e ela estava segurando numa grade de um prédio assim, e tinha uma entrada de garagem do prédio, uma entrada que não tinha a parede para ela se apoiar. E quando ela viu o Bispo Tito, jovem, novinho, um garotão, ele falou assim para ela, pediu ajuda para ele, e ele foi ajudá-la, e eu fiquei assistindo. E ele perguntou, ela disse, não, o senhor me leva até a esquina ali. E aí ele foi conduzindo ela com paciência, e logo que chegou no prédio da esquina, o porteiro reconheceu, foi lá, abriu. E eu até falei com ele, poxa, como é que pode, né? Uma pessoa de idade assim, sozinha, né? Tem pessoa de idade que é meio rebelde mesmo, não é verdade? Foge e não quer se submeter, mas de noite, aqueles perigos todos. Aí quando eu cheguei em casa, com o Bispo Tito com pão, eu tive que fazer um relatório para a irmã Raquel, a esposa dele. Eu falei, olha, o bispo encontrou uma amiga dele, loura, de 35 anos, deu o braço a ela. E a Raquel falou assim, eu sei, é uma velhinha, bem velhinha, porque tem muita velhinha aqui, e ele fica ajudando as pessoas. A gente tem que fazer o bem, podemos fazer o bem para quem a gente vê, para quem está próximo de nós, ajudar. Todos nós devemos agir assim, mas não no sentido de fazer isso para merecer, para receber em troca uma recompensa eterna, a salvação. Porque a salvação acontece com a participação principalmente de Deus. Sem Deus, sem crer em Deus, você não consegue você mesmo, entre aspas, pavimentar
abrir, fazer, estabelecer o caminho da sua salvação. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das possibilidades. Deus oferece a salvação e o homem aceita. A salvação acontece com a participação de Deus e com a participação do homem. A participação de Deus é oferecer, ele estabeleceu a salvação, ele enviou o seu filho, ele morreu na cruz, veio com essa missão, e esta salvação é colocada, é oferecida, e a parte do homem é crer, aceitar, no sentido de crer na salvação. Se o homem não aceitar, se o homem não crer, não há salvação. Veja o que Jesus ensinou: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A parte do nosso Deus, do Senhor, se eu posso dizer assim, colocar desta forma, é a de convidar: venha, siga-me, seja meu discípulo, cumpra a minha vontade, siga o meu plano. A parte do homem é a de obedecer. Sem assumir a cruz não há salvação. Fala para o irmão do lado: sem cruz, sem a cruz de Cristo, não há salvação. Não é. A segunda situação aqui desse texto está na ação do homem em busca do lugar certo e com a pessoa certa. Buscar no lugar certo e com a pessoa certa. Porque às vezes nós estamos buscando esse caminho no lugar errado, com a pessoa errada. Hoje está difícil saber qual é o lugar certo e a pessoa certa para indicar o caminho da salvação. Eu estou dizendo isso porque são tantas as verdades, são tantos os caminhos oferecidos, são tantos os apelos, que as pessoas, elas não sabem quase mais a quem ouvir. Tantas são as ofertas, os caminhos, os apelos. Agora, uma coisa precisa ficar clara: ninguém chega à presença de Deus sem a presença de Jesus na sua vida. Jesus foi bem claro: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque ele está com o Pai. Ele está com o Pai. Sem abrir o coração, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, não há como herdar a vida que Deus preparou para os seus. Então, a segunda decisão acontece quando se confronta a teoria, o conhecimento com a prática. Versículo 20, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus citou alguns mandamentos e o jovem prontamente respondeu. Eu preguei essa semana aqui, citei também esse texto, dizendo que no contexto do rico é interessante que Jesus não citou o não cobiçarás para ele. Não sei se foi propositalmente, mas o jovem, àqueles que Jesus citou, ele prontamente respondeu. Ou seja, tudo parecia se encaixar na moldura da vida eterna, mas de repente aquela coisa bem conduzida tem um desvio, tem uma derrapagem. Aquela conversa que estava indo bem, que estava dando certo, que estava chegando ao ponto que se interessava, de repente alguma coisa mudou, foi alterado, porque o jovem se revelou um jovem legalista, conhecia a lei, mas não vivia a lei. Era um teórico que defendia os seus valores.
O legalista é aquele que cria valores que se encaixem nos seus modelos. Os fariseus eram humanistas, legalistas, mas como o jovem, o legalista não se julga legalista. É interessante, né? Cara, você é um legalista? Eu não. A maioria dos legalistas, ele não consegue se enxergar um legalista. Eles têm seus valores e vivem em função desses valores. Mas há uma distância muito grande entre conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Há uma diferença. Há pessoas que conhecem grandes porções da Bíblia de cor, mas não vivem o dízimo daquilo que conhece da Bíblia de cor, citam a Bíblia, mas não praticam. E eu penso que muitas das vezes, hoje, infelizmente, a igreja tem mais teóricos do que pessoas que obedecem, que seguem os princípios traçados por Jesus. Ouça, eu digo isso porque não é fácil ser obediente ao Evangelho. Não é frequentar a igreja, não é ter uma carteira de membro só, não é dar dinheiro na igreja, contribuir financeiramente na igreja. Não. Estou fazendo tudo que eu posso. Não. Obedecer, não é fácil obedecer ao Evangelho. Quantos cristãos hoje, quando aquilo que o Evangelho diz é contrário à situação que está vivendo, é contrário àquela circunstância da sua vida, quando recebem, ou quando ouvem, ou quando entram numa igreja e ouvem uma palavra que toca na sua ferida, assim como Jesus tocou na ferida daquele jovem. Ah, beleza, beleza. É como se ele perguntasse, se ele dissesse para Jesus: pai, você tem que ir na igreja. Eu vou à igreja, eu não falto. Você tem que ir para a escola bíblica. Eu conheço a escola bíblica, eu já fiz o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo, o quarto módulo. Eu insisto com o pastor Fernando que abra mais uns 10 módulos. Mas quando o assunto é: olha, você tem que deixar isso, você tem que abandonar isso, a pessoa não concorda, a pessoa não quer viver aquilo, não quer praticar aquilo, vai-se para uma argumentação, para um debate. Aí hoje nós temos igrejas e pastores que não confrontam, não falam, não tocam na ferida, porque a pessoa vai embora, porque está sobrando igreja aqui no Brasil, tem sempre alguém que vai aceitar tudo de qualquer jeito. Há um grande mercantilismo nesse assunto. Então, não se confronta, não fazer o que Jesus fez hoje. Tá bom, então você venda tudo que, né? Jesus nem disse me dá tudo, né? Vende tudo que tem e dá para mim. Não, ele vai dá para os pobres, faz o bem e você me segue, e você vem atrás de mim, e você vai seguindo o meu exemplo. Olha, você não pode, querido, olha, querido, essa situação é complicada, você tem que escolher. Não é assim, não concordo. Por quê? Porque a pessoa não quer pôr em prática, viver, obedecer ao Evangelho. Não é fácil cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Mas, bispo, o senhor falando assim, ninguém vai querer seguir o Evangelho. Sim, querido, mas eu não posso baratear o Evangelho, eu não posso diluir o Evangelho. Eu não posso agir assim exatamente porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar, para transformar. Você sabe que se você não tomar 7 dias o antibiótico, o remédio pode virar um problema. O que era para curar pode criar uma situação de resistência, pode fortalecer a bactéria. Então não dá para diluir, não dá para diminuir, não dá para baratear, não dá para dar desconto. Quantos que se afirmam como crentes, seguidores de Jesus, têm cumprido com as coisas mais simples da vida cristã, como, por exemplo, oração? Não, eu sou crente. Amém. Quantos hoje têm cumprido leitura sistemática da Bíblia? Quantos que se dizem cristãos cumprem essas coisas
básicas. Dedicação dos dons e dos talentos para o trabalho da igreja. Não, eu preciso servir a Deus, eu preciso fazer, eu preciso me envolver. Quantas vezes a gente ouve das pessoas: não, eu não quero nada. Eu não quero me envolver com nada, não. Né? Eu gosto da Nova Vida, que agora na Nova Vida tem galeria. Me perdoe os irmãos que estão na galeria. Né? Eu gosto de entrar, ficar na minha, não vou me envolver muito, dou lá uma oferta, dou lá um dinheiro, pronto. Gosto de ouvir, me sinto bem, me sinto confortável. Só não gosto às vezes quando o bispo fala muito, ele demora muito, fico meio cansado, mas eu gosto disso, gosto daquilo, me agrada. As pessoas estão procurando igrejas que lhes agradem. Não estamos procurando ter a convicção da vida eterna, ter a experiência, ter vida transformada. Quantos têm cumprido, quantos que se dizem cristãos, que conhecem a Deus, praticam oração, praticam leitura sistemática da Bíblia, dedicam seus dons, servem, são envolvidos, são a ilustração de Jesus, a igreja como um corpo, com vários membros atuando num sincronismo, não é? Fidelidade nas contribuições, submissão à liderança. Está de brincadeira. Submissão à liderança. Enquanto houver confrontação, ouça, entre os valores humanos e os valores espirituais. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A pessoa está pensando que está discordando de mim. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que isso que Jesus falou não é assim. É que isso aqui não vale mais, isso aqui vale, isso aqui eu quero. A bênção, a prosperidade eu quero, mas isso aqui eu não quero. Mas isso não é importante. Submissão à liderança. Não, pastor é homem que nem eu. Eu já falei para você que uma vez uma pessoa falou para mim: o pastor é homem. Eu falei: eu sou mesmo. Agora você acertou. Você está falando com um pastor que é homem. Mas no sentido de não ter algo a mais, de não ter uma graça, um dom, uma unção para fazer, para falar, para aconselhar. Enquanto houver confrontação entre os valores, a vida eterna vai ficar cada vez mais distante. Corre-se o risco de perder as oportunidades da vida. Vamos deixar para depois. Eu vou terminar. Já devia ter terminado. Uma terceira decisão fala sobre os passos concretos que se deve dar na direção da vida. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Com esta palavra, com esta orientação, eu diria que o sonho daquele moço, o castelo daquele moço ruiu. Toda a altivez, toda a segurança do jovem desapareceu. E mais uma vez, a distância entre a prática e a teoria aumentou. Vender os bens não é uma atitude franciscana. Jesus não estava interessado nos bens daquele rapaz. Ele estava testando a disposição do jovem em de verdade conquistar a vida eterna. Ouça, quando Deus pede algo de nós, Ele não está querendo esvaziar a nossa vida. Quando Deus pede algo de você, Ele não está querendo achatar a sua vida. Quando Deus pede algo de você, para você dar, entregar, fazer, não fazer, Deus não está querendo te encaixotar. Deus não está querendo tirar a sua visão. Ele não está querendo toldar o horizonte, tirar, diminuir a sua vida. Quando Deus pede algo de nós,
Ele deseja acrescentar na nossa vida aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. E que um crente pelo menos diga amém, é verdade. Ele deseja oferecer a sua graça, de graça, para aqueles que têm a coragem de confiar nele. Veja o que como esse jovem se retirou da presença de Jesus. Versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Como que ele se afastou? Ele se afastou triste. Ele se afastou sem esperança. Ele se afastou sem futuro. Não se afaste de Jesus. Não troque seus valores pela vida que Ele tem para você. Abrace o Senhor, que convida você a viver a eternidade a partir de agora. Porque para aquele que crê, a eternidade não começa no dia que a gente morre. A eternidade começa no dia que nós entregamos a nossa vida a Deus. A vida começa no dia que nós entregamos a nossa vida a Deus. O futuro começa no dia que nós tomamos a decisão que afeta o presente e afeta o futuro e afeta a eternidade. Obedecer o Evangelho, seguir a Jesus, obedecer, exige fé, exige mais do que força, exige fé, confiança, coragem para obedecer a Deus. Alguém hoje de manhã me lembrou que num momento da sua vida, aqui em algum momento, em algum culto, eu disse para essa pessoa: olha, fé você tem no seu coração para vencer. O que você precisa é de uma coragem. Às vezes nos falta coragem. Tomar uma decisão, fazer uma entrega, precisa de fé, mas também precisa de coragem para traduzir a teoria numa prática, para tomar uma decisão concreta. Amém? Queria que você curvasse a cabeça, fechasse os seus olhos. Que você considerasse a palavra de Deus ao seu coração. É certo que muitas das vezes aquilo que um pregador fala e diz, o Espírito Santo usa especificamente no coração de pessoas, às vezes de uma maneira bem prática para aquilo que a pessoa está vivendo, passando, enfrentando. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue o seu coração a Ele. Siga a Cristo. Obedeça a Ele. Abra mão dos seus conceitos. A maioria das ideias e dos conceitos que nós abraçamos normalmente são aqueles que nos são convenientes, que nos agradam, não é? Que não, muitas das vezes são muito impositivos. Por isso que nos agrada a questão de caridade, poxa, que legal, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ter direito, eu vou pagar pelo direito. Também não foi à toa que Jesus fez esta relação, não é? Vai e vende tudo e dá aos pobres, faz caridade, mas não é a caridade que vai te salvar. Viu, jovem rico? Vai, vende tudo que você tem e me segue, porque vai ser o me seguir, o vir após mim, que vai dar a você certeza da sua eternidade. Então, queria que você curvasse a cabeça, fechasse os seus olhos e orasse, falasse com Deus, olhasse para a sua vida, para o seu coração. Acredito que essa noite, esse tempo, você está aqui nesse lugar, é uma oportunidade. A antiga, não existe mais, finada Rádio Relógio Federal, tinha um slogan dizendo: cada segundo
é um milagre que não se repete. Cada minuto é uma oportunidade que não volta, que não se repete. Então, entregue sua vida a Cristo, siga Ele, tome a decisão de crer nele, de entregar o seu coração a Ele. Vou convidar você a ficar de pé comigo. Vamos todos nos colocar de pé, por favor. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Quais são as suas certezas? Sem querer ser sentimentalista, apelativo. Mas essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Se eu morresse agora, não vou nem dizer se você morresse, se qualquer um de nós aqui morresse, quais são as nossas certezas, quais são as nossas convicções? Alguém que criou um projeto de vida, trabalhou arduamente de dia e de noite, plantou, colheu uma grande colheita, encheu os celeiros, disse para si mesmo: aí, agora minha alma, agora você está tranquila, agora você está garantida, agora você vai desfrutar. E na narrativa bíblica o Senhor diz: louco, você acha que agiu como um sábio, mas agiu como um louco. Por quê? Porque hoje pedirão a tua alma. E o que você tem, e o que você construiu, e o que você juntou. Entregue sua vida a Deus. Então eu quero me oferecer para orar por você que deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida, que deseja entregar o seu coração. Eu quinta-feira falei sobre o jovem rico. Eu falei sobre uma guerra. Há uma guerra agora. Há uma guerra feroz acontecendo. A tentativa de ocupar o espaço mais caro, mais precioso da terra, que é o seu coração. O seu coração. Por isso que Deus fala na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Ele que é o Senhor, Ele que é dono, Ele que pode tomar, Ele que pode invadir. Mas é porque Deus deu a você e a mim o direito de fazer escolhas. Deus nos deu entendimento. Deus nos deu a capacidade de desistir. Por isso que você tem que acertar na escolha, a escolha que vai mudar o seu futuro, a escolha que vai mudar o seu destino. O coração desse jovem era um coração entregue à riqueza, entregue aos bens materiais. Então, se você deseja entregar o seu coração a Deus, aí onde você está, levante uma das suas mãos dizendo: pastor, ore por mim, porque eu preciso entregar o meu coração para Deus. Tem uma pessoa lá atrás que levantou a sua mão, posso ver a sua mão. Levante a sua mão bem alto para Deus. Deus está vendo o seu coração. Amém, amém. Não sei se alguém na galeria diz: eu quero entregar a minha vida a Deus, quero entregar o meu coração a Deus, eu quero tomar uma decisão hoje de seguir. Se alguém quer vir após mim, isso não é barato, isso não é apenas gostar do bispo, ouvir mensagem, botar CD evangélico, votar no melhor cantor evangélico, achar maravilhoso. Não é só isso, não. É uma parte que você precisa fazer, é uma entrega que você precisa fazer. Então, se você quer, levante a sua mão. Amém. Nós vamos orar por você. Vamos pedir a Deus por você. Você que levantou a sua mão, pode abaixar a sua mão. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Aleluia.
Antes de orar, a gente vai cantar uma estrofe dessa música, desse hino. Depois eu vou orar por você. Enquanto outros aqui podem ter mais um tempo para tomar essa decisão, para levantar a sua mão, para dizer: eu quero entregar a minha vida a Deus. Amém. Enquanto nós cantamos, sim, Pai, abra o seu coração, ouça a voz de Deus. Você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente, por favor. Só para eu estar um pouco mais próximo a você. Não é o vir à frente só que salva uma pessoa. Salvação é uma coisa interna do coração. Mas se você levantou a sua mão, venha até aqui. Se você não levantou a sua mão e você quer vir, venha, saia do seu lugar, venha até aqui para a gente orar por você. Vou pedir que você ore também, curve a sua cabeça, feche os olhos, estenda a mão. Pai, aqui estão estas pessoas que ouviram a tua voz dizendo: filho, dá-me o teu coração. Filho, me segue. A palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe a nós. Ele que nos vê, Ele que nos encontra, Ele que nos acha, Ele que nos chama, Ele que nos salva, Ele que nos liberta, Ele que nos transforma. Pai, em nome de Jesus, na vida desta tua filha, salva, liberta e transforma. Na vida desta moça, salva, cura, liberta o coração, dá um novo coração. O coração dela, Pai. Nós oramos e te louvamos pela obra que o teu Espírito e a tua palavra estão fazendo na vida destas pessoas. Que no lugar da dúvida nasça nessa noite uma certeza inabalável. Como diz a tua palavra, o teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, salvos pela fé, salvos pela graça, pelo favor de Deus. Nós te damos graças pela vida desses irmãos, nós abençoamos a vida deles, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. O Senhor conhece os que são seus. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de
você é marcado, levante a mão. Eu sou marcado pela graça. Eu sou marcado pelo amor desse Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo, essa noite. Oh, Pai, pela Tua obra nas nossas vidas, pela obra do Senhor na vida destas pessoas. Oh, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, os presentes, os que nos assistem pela internet, que a Tua bênção seja sobre estas pessoas. Venha esse despertamento, esse compromisso, essa entrega contigo, Pai. Ao sairmos daqui, pedimos que o Senhor nos leve em paz, a nossa casa, o nosso destino. Abençoa essa semana, os dias que estão diante de cada um de nós. Que esse teu povo seja guardado, protegido e abençoado. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus e que todos digam amém. Geração Eleita, Ministério de Louvor, rapidinho com o pastor Marcos. Para você uma boa noite. Se você tiver tempo, tem cantina, tenha comunhão com seu irmão. Aos amigos que nos assistem na internet, uma boa semana. Deus os abençoe rica e abundantemente.